Sejam bem-vindos à Terra do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar aqui qual que pode ser o vilão para o DCU, o grande vilão do DCU, porque até então o grande vilão foi o péssimo planejamento da Warner Bros. E do Zack Snyder. Esses foram os grandes vilões do DCU no geral, mas aqui agora depois de The Flash, depois desses vários outros filmes solo que estão vindo, o DCU vai ter a oportunidade de prosperar e construir algo grandioso, então no futuro vai ter uma grande saga com certeza. Qual vilão pode vir aqui pro DCU? Eu trouxe aqui duas opções, o Brainiac e o Darkseid. Dois vilões aí que os fãs da DC gostam muito. Brainiac e Darkseid são dois vilões sensacionais. Você pode trazer eles aí de várias maneiras. Vamos lá. Eu gostaria que fosse o Brainiac que viesse aí. A DC tá trabalhando o Brainiac em outras mídias já. Por exemplo, ele é o vilão do Injustice 2. Tá lá o Brainiac ali, um grande personagem aí no jogo, tal, no game. Ele é um personagem demais, assim, na história, muito da hora. E também ele vai ser aí um grande vilão do Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. O Brainiac tá controlando toda a Liga da Justiça, dominando Metrópolis, talvez tentando transformar Metrópolis numa cidade engarrafada. E vai ter aí o Esquadrão contra a Liga, que tá sendo dominada pelo Brainiac. Ou seja, o Brainiac já tá aí na boca do povo no Injustice 2, tá aí vai vir aí no game do Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. Seria uma boa ele vir para os cinemas do DCU também. Como que eu traria o Brainiac? Eu faria um filme solo do Superman, do DCU, e depois eu faria um filme solo da Supergirl também aqui no DCU. Como que eu poderia trazer? Por exemplo, faz um filme solo do Superman, não precisa nem ter o Brainiac no filme solo do Superman, mas você deixa ali o Superman já consolidado no cinema. Faz, sei lá, um filme com o Lex Luthor e o Bizarro, por exemplo, e aí o filme da Supergirl você introduz o Brainiac. Basicamente você não precisa colocar o Brainiac como o vilão principal do filme da Supergirl, mas já mostrar que no passado ele devastou Kandor, Argo City, a cidade engarrafada de Kandor, né, que tem aí nos quadrinhos. O Brainiac que engarrafa as cidades dos planetas para absorver conhecimento. Ele é um cara obcecado por conhecimento e ele é um conquistador de mundos. O Brainiac é um conquistador de mundos e ele é um personagem muito inteligente e muito poderoso fisicamente. Você poderia fazer um filme da Supergirl totalmente sci-fi, a primeira 1 hora assim, sci-fi, mostrando Kandor, Argo City, Krypton, a Casa El, o Conselho de Krypton, mostrando a Kara Zor-El, como ela cresceu, etc. E aí lá pra metade do filme você manda ela pra Terra e faz ela virar uma heroína aqui na Terra. Você pode até colocar o Superman no filme dela, pode trazer o Krypton, enfim, e você introduz o Brainiac. Talvez você poderia introduzir o filme da Kara Zor-El num flashback do passado, sabe? Introduz e deixa a semente dele ali. E depois na Liga da Justiça você coloca esse personagem pra ser o vilão principal. Eu acharia muito foda o Brainiac. Tem os androides dele que poderia tentar dominar, sei lá, Metrópolis, Central City, Gotham, e sabe, tipo, várias cidades assim do universo DC. Ia ser muito legal em termos em termos de visuais, assim, ia ser um vilão sensacional. Tem a nave Caveira, ia ser muito, muito, muito da hora. Eu gostaria que fosse o Brainiac. Eu vou até torcer pra ser o Brainiac, porque dá pra você trazer esse personagem que é um personagem incrível. E um outro vilão seria nada mais nada menos que o Darkseid, que ele já apareceu no Snyder Cut. E tem uma galera que se pergunta assim, pô, será que não queimaram as fichas, né? Do tipo assim, ele pode voltar de novo, mesmo ele já tendo aparecido aí no universo da DC, aí no filme do Zack Snyder. Lembrando que o filme do Snyder, a própria Warner fala que ele não é canônico, e ele é um filme que ele foi pro streaming. Então, eu, por exemplo, particularmente não curto muito o Darkseid do Zack Snyder, porque ele conseguiu fazer o Darkseid ser burro. O Darkseid seria muito legal se você fizesse um filme chamado Quarto Mundo. Pega lá os quadrinhos do Jack Kirby e adapta para um filme, ou em 2 partes, ou em 3 partes, não sei, ou um filme grande, enfim. Pai Celestial, Isaiah aí, né, tal, Orion, Metro, o Kalibak, a Grande Barda e o Senhor Milagre. Tipo, você coloca tudo isso aí no filme. Tipo, sabe, as Fúrias Femininas, que eu acho sensacional, Hunger Dogs. Você introduziria o Darkseid no DCU pra depois trazer ele pra um filme da Liga da Justiça. Mas também dá pra você colocar ele num filme do Superman. Você pode fazer um filme do Superman, nesse filme vinha o Darkseid, e aí virar uma ameaça meio que gigantesca aí pra todo o universo DC, os heróis tendo que se juntarem pra enfrentá-lo. O Darkseid tem várias histórias que ele aparece na DC. Ele até hoje, assim, tudo que o Jack Kirby criou em termos de tubo de explosão, caixa materna, tudo que ele criou lá nos anos 60, até hoje a DC usa isso. Até hoje o Darkseid invade a Terra com tubo de explosão, que ele foi criado lá nos anos 60. Então, tipo, toda a mitologia do Jack Kirby ali tá sendo respeitada até hoje, sendo mantida até hoje nos quadrinhos da DC. Algumas histórias que tem o Darkseid que eu acho que dá pra você pincelar nos cinemas. Eu não diria adaptar. Eu acho que adaptar é muito, por exemplo, Odisseia Cósmica, que tem o Darkseid lá.
que ele tá interessado ali na equação antivida e tal. Ele tenta enganar os heróis. Eu acho que esse quadrinho é difícil de se adaptar ele pro cinema, mas você pode colocar momentos desse quadrinho em algum filme da Liga da Justiça, alguma grande saga. Por exemplo, o Pentagrama Cósmico, que é liderado ali pelo Senhor Destino. Você pode fazer, por exemplo, algumas coisas do Crise Final. Você pode colocar, por exemplo, algumas coisas, por exemplo, do Guerra de Darkseid dos 952, que eu acho bem legal, inclusive. Inclusive, ele tem um roteiro meio cinematográfico até, tal. Ele não se preocupa tanto em ser um quadrinho e mais um, sei lá, um roteiro meio de filme. Tipo, lógico, ele se preocupa em ser um quadrinho e tal, tipo, a arte incrível do Jason Fabok e tal, que eu acho que ele destrói na arte, esse maluco. Então, você tem várias histórias aí que você pode trazer do Darkseid. Mas o que eu faria? Eu faria uma trilogia do Darkseid. Sabe, se eu fosse fazer filmes da Liga da Justiça, eu faria uma trilogia definitiva da Liga da Justiça com o maior vilão da DC, que é o Darkseid. Lá atrás, nos anos 60, nos quadrinhos do Quarto Mundo, o Jack Kirby, criador, ele desenhava e escrevia, né? Ele desenhava o Darkseid basicamente como se ele fosse um nazista. Hoje em dia, cara, isso é muito inviável, porque uma coisa era nos anos 60, era um nicho ali, histórias em quadrinhos, já acho que talvez não pegava bem e tal, mas meio que passava despercebido. Hoje em dia tem internet, tem um monte de coisa. E assim, todo mundo sabe, os fãs da DC sabem que o Darkseid, ele foi inspirado no caráter do Adolf Hitler. O Jack Kirby queria um deus, um personagem que fosse um deus, com o caráter do Adolf Hitler, e então ele fez o Darkseid. Outra coisa também é que o Apocalipse é baseado na Alemanha nazista, planeta militar de Apocalipse. No Crise Final, por exemplo, escrita pelo Grant Morrison nos anos 2000, que pro Grant Morrison essa é a última saga da DC de todos os tempos. Eu gosto da Crise Final, mas não é a última saga de todos os tempos da DC. Eu gosto bastante, eu acho que ela é muito megalomaníaca, inclusive acho que ela não é boa pra adaptar pro cinema, porque tem muita coisa maluca nela. Acho que dá pra você pegar momentos dela e colocar num filme da Liga da Justiça, fazer uma história original e homenagear alguns quadrinhos. Tem um momento lá que meio que o mal vence, né? Tem um ômega desenhado aqui no punho dele, ele fala: com esse punho eu esmago sua resistência. E ele, tipo, em inglês ele fala with 3 billion hands, tá ligado? Todo mundo levanta as mãos pra cima, tipo, com 3 bilhões de mãos, assim, 3 bilhões de pessoas que ele domina ali com a equação antivida. Ele coloca criança pra lutar na guerra dele. Literalmente, ele é baseado no Hitler, tá ligado? O Hitler fez muito isso na Segunda Guerra Mundial. Então, esse momento, por exemplo, que é escrito pelo Grant Morrison, quando ele faz assim, todo mundo levanta a mão pra cima com o punho fechado, claramente, se fosse na época do Jack Kirby, ele ia fazer, tipo, todo mundo fazer uma saudação nazista. Mas acho que também não tem que ficar fazendo isso em gibi, porque, por exemplo, criança lê gibi, criança lê quadrinho, sabe? Então, a criançada gosta do Flash, gosta do Superman, gosta do Batman. Não significa que você gostar do Darkseid que você é um nazista, isso não tem nada a ver, só um comentário aqui do que o Jack Kirby se baseou e etc e tal, até porque o Darkseid não existe, né? A gente vale lembrar isso. Eu faria uma trilogia com o Darkseid da Liga da Justiça, a trilogia definitiva dos super-heróis. Cada filme ali com umas 3 horas, uma parada meio Senhor dos Anéis, tá ligado? Uma coisa muito louca, assim, traria vários e vários personagens, encerrava esse DCU e começaria um outro ali, enfim. Mas eu acho que o Darkseid é um puta vilão pra você trazer ele pro universo DC, com certeza ele é o maior vilão da DC, você pode trazer ele de várias abordagens. Gosto quando o Hollywood faz uma história original e homenageia os quadrinhos, que é o que o Nolan fez. Ele pegou vários momentos dos quadrinhos, fez a história original dele, colocou ali, misturou com os quadrinhos, fica da hora pra caramba. Quando você adapta um quadrinho é uma responsabilidade muito grande, porque você tá adaptando algo que tem milhões de fãs, e aí então se não for bem adaptado as pessoas vão reclamar. Eu gostaria que o primeiro filme da Liga já fosse o primeiro de uma trilogia, entende? Vamos fazer 1, 2, 3 filmes, vamos fechar uma trilogia, fechar esse universo, e depois a gente vê o que a gente faz com a franquia depois. Vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer em The Flash, porque The Flash é praticamente uma crise, é um grande evento da DC Comics, vai lidar com o multiverso, viagem no tempo, muita coisa aí. A partir desse filme a gente vai ter noção do que vai ser a DC nos cinemas nos próximos anos. Isso é muito legal, e é legal que a gente não tá sabendo de nada. Poderia vir, por exemplo, o Anti-Monitor, mas o Anti-Monitor já vem junto com a Crise das Infinitas Terras. Muita gente fala que é possível fazer a crise. Mano, não é possível. Você tem que preparar a crise no mínimo em 15 anos. No mínimo. Não é tipo 10 anos, é 15 anos. Porque a crise, eu já falei isso aqui algumas vezes, tipo, ela não tem uma ou duas terras, ela tem várias terras. E ela tem a Terra 1 e a Terra 2 consolidadas nos quadrinhos. O Superman da Terra 1 todo mundo ama. O Superman da Terra 2 todo mundo ama. Tipo, a DC Comics não tem nem perto disso nos cinemas. Não adianta fazer igual a CW, trazer um monte de série pra, tipo, preencher lacuna. Ah não, traz o Smallville de volta, traz não sei quem de volta, o Flash da série, a Stargirl, traz a Patrulha do Destino. Tipo, não é assim que você vai fazer a crise, você tem que trabalhar a crise, você tem que planejar ela. E não simplesmente soltar fanservices baratos pra você querer fazer uma crise meia boca igual a crise da CW, entendeu? Com baixo orçamento e tal.
Por isso que eu não falo muito aqui da Crise Infinita Serra no cinema. Eu acho que a DC Comics tem que trabalhar histórias originais primeiro, construir um universo sólido, para no futuro começar a pensar, no futuro distante, começar a pensar em fazer coisas maiores com esses personagens. Mas Brainiac e Darkseid são os meus preferidos aí para ser os grandes vilões da DC Comics no DCU. Eu espero que o Brainiac venha aí antes do Darkseid, para depois vir o Darkseid e o Darkseid ter um peso maior, porque assim o Darkseid é um pouco mais foda que o Brainiac, embora o Brainiac seja um puta personagem. Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Quem que você quer que seja o novo vilão da DCU, Brainiac ou Darkseid? Eu dei essas duas opções, tem outros vilões também, Vandal Savage, enfim, você pode fazer uma Legião do Mal, Liga da Injustiça, o Sindicato do Crime, você pode colocar várias coisas, várias ameaças, mas quem que você quer que seja o grande vilão desse novo DCU, esse novo recomeço do DCU, novo DCU não, o novo recomeço do DCU, do The Flash pra frente, que já começa esse ano, né, Adão Negro, Shazam Fora dos Deuses, o Esquadrão Suicida já é um recomeço, inclusive, o James Gunn. O que você quer que seja esse novo vilão aí desse universo DC, beleza? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, tamo junto, até a próxima.